Vemos muitas pessoas assemelharem a nossa vida como se fosse uma escada, com vários degraus que nós vamos construindo de acordo com o passar do tempo, com as decisões que nós vamos tomando. Mas no final, essa nossa escada vai chegar a uma porta ou vai chegar a uma parede e não vai ter nenhum tipo de passagem? Esse é o tema do nosso devocional de hoje. Vem com a gente! Olá, eu sou a Fábio e esse é o nosso devocional diário Meu Plano com Deus. Hoje é dia 5 de junho, sábado, e para você que acompanha conosco a leitura anual da Palavra de Deus, os capítulos para hoje são segundo livro de Crônicas 23 e 24 e também João 15. Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Faça isso agora, se inscreva no canal e também já ative o sininho das notificações para você receber toda vez que nós colocarmos um vídeo novo e também dá aquele like para a gente saber que você gosta do conteúdo. Vamos agora para o nosso devocional. Degraus até lugar nenhum. A leitura base para o nosso devocional de hoje fica em 1 Coríntios 9, 24 e 1 Coríntios 10, 13. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. 1 Coríntios 9, 26. Encontrei 3 degraus de tijolos resistindo à destruição quando estive com um grupo de alunos que cataram o lixo do terreno de uma casa. Uma escada comum como as outras, mas não levava a lugar algum. Subir essa escada levaria simplesmente a uma parede de madeira velha e desgastada. Com frequência, pensamos em nosso crescimento espiritual em termos de acontecimentos importantes ou grandes transições, ou na nossa vida ou no nosso coração. Fazendo isso, separamos-nos do impacto real das decisões cotidianas. O pequeno é importante, seja para o bem ou para o mal. Salomão já nos lembra que a frutificação da nossa vida pode ser profundamente afetada pelas raposinhas, isso está em Cantares 2,15, ou seja, as distrações que nós temos no nosso dia a dia. E Jesus falou sobre o incomensurável impacto de momentos sementes de mostarda, ou seja, Jesus fala sobre como não dá para calcular o impacto que as pequenas decisões da nossa vida podem elevar o nosso nível no reino de Deus para sim ou para não. Ser estratégico em nossa caminhada espiritual é buscar a Deus e a sua vontade. É essencial que nos esforcemos para continuar sendo obedientes a Ele, seguindo a direção do Espírito Santo, mesmo nas pequenas coisas. Não é suficiente apenas trabalhar muito no que quer que seja, fazer algo acontecer ou deixar simplesmente o tempo passar. Somos responsáveis por conhecer e testar o mérito, o valor do que estamos fazendo na nossa vida. A tentação de esbanjar, seja o nosso dinheiro, tempo ou paixões, é muito real. Podemos evitar construir degraus que não levam a lugar algum, mantendo a nossa clara visão na adoração, nos nossos relacionamentos e em nosso falar. 1 Coríntios 10, do versículo 6 ao versículo 10. A distinção importante em nossas decisões, no entanto, é muito maior do que os degraus que conduzem a uma parede ou uma porta. É a diferença entre viver para as coisas que murcharão e morrerão ou escolher aquelas que permanecerão eternamente. A palavra de Deus nos ajuda a avaliar o valor, o mérito das coisas que consomem o nosso tempo e a nossa atenção. Amém. Eu me lembro de uma situação que eu vivi na minha adolescência que me lembrou muito essa primeira parte aqui, onde ele fala da construção de uma escada que levava a uma parede. Uma vez eu visitei uma casa de uma senhora que ela tinha uma escada que não levava para lugar nenhum, finalizava a escada na sua sala, finalizava para uma parede. E eu, na minha adolescência, eu fiquei muito curiosa com aquilo e perguntei para ela. E aí ela me explicou que antes a casa era de 2 andares, quando ela tinha os filhos todos em casa, e a casa ficou muito grande depois que os filhos se casaram, então ela resolveu dividir a casa em 2. Então eles fecharam aquela porta que dava acesso ao andar de cima, construíram do lado de fora uma outra escada para que o acesso da casa do piso superior ficasse independente, mas ela não destruiu a escada que dava acesso por dentro da sua casa. Então aquela escada ficou sem propósito.
E nós muitas vezes pensamos a nossa vida como uma escada, onde são construídos a cada momento os degraus dessa escada que nos levarão a uma eternidade com Deus ou não. Aí quando eu li essa primeira parte do texto, me veio a memória muito fresca dessa situação. E a gente para analisar. Será que a construção da nossa vida, os degraus da nossa vida estão sendo feitos de acordo com a palavra de Deus para que no dia final nós possamos chegar e entrar através de uma porta e essa porta é Jesus? Ou será que a nossa vida nós temos construído, lutado tanto, feito uma bela escada, mas que no final vai dar sem passagem para lugar algum? Ou seja, nós perdemos nosso tempo, a nossa vida construindo coisas que murcharão e morrerão. Eu vou ler para você um texto que está num livro que eu estou lendo agora, que eu achei fantástica. É uma história sobre Jesus, mas que não está na Bíblia, mas eu achei muito interessante. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: "Gostaria que vocês carregassem uma pedra por mim." E não deu nenhuma outra explicação. Então, cada discípulo procurou uma pedra para carregar. Pedro, sendo muito prático, procurou a menor pedra possível. Afinal de contas, Jesus não havia estipulado regras sobre peso e tamanho. Ele então pôs a pedra no bolso. Em seguida, Jesus lhes disse: "Sigam-me." E saiu andando com eles. Por volta do meio-dia, Jesus pediu que todos se sentassem. Fez um gesto com as mãos e todas as pedras se transformaram em pães. E então disse: "Está na hora do almoço." Em poucos segundos, o almoço de Pedro havia acabado. Depois de almoçarem, Jesus pediu que se levantassem e disse outra vez: "Gostaria que vocês carregassem uma pedra por mim." Dessa vez, Pedro disse: "Ahá, eu já entendi." Então olhou à sua volta e viu uma pequena rocha. Ele a levantou e colocou-a nas costas, apesar do peso e da dor que o fizeram se curvar. E ele pensava: "Mal posso esperar pelo jantar." Então Jesus lhes disse: "Sigam-me." E saiu caminhando com eles, mas Pedro mal conseguia se manter em pé. Por volta da hora do jantar, Jesus os levou à beira de um rio e lhes disse: "Agora cada um jogue sua pedra na água." E assim eles fizeram. Então Jesus lhes disse: "Sigam-me." E novamente saiu andando. Confusos, Pedro e os outros discípulos olharam para ele. Jesus suspirou e disse: "Vocês não se lembram do que lhes pedi? Por que vocês estavam carregando a pedra?" Entende? O que você tem feito? Você tem feito realmente por Jesus ou por você mesmo? É isso que diz essa parábola. Para quem que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo? Por que nós estamos fazendo o que nós temos feito? Nós temos que começar a fazer essas perguntas porque nós precisamos alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Nós temos feito para Ele, por Ele, ou nós temos feito para nós mesmos, para nós sermos reconhecidos, sermos aceitos? Qual é o motivo? Qual é a verdadeira intenção do nosso coração? Amém? Fique com essa palavra. Eu amo vocês, espero que vocês tenham um final de semana abençoado em Jesus. Um grande beijo e até o próximo vídeo.